Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Edna e eu faço parte do grupo 3 do Seminário de História da Enfermagem. O meu grupo é composto pela Bárbara, pela Dayana, a Edna, a Emanuela e Isadora. Nosso tema é a Idade Contemporânea, que se iniciou com a Revolução Francesa no ano de 1789 e continua até os dias atuais. O nosso objetivo é apresentar para vocês uma visão cronológica da história da enfermagem ao longo de todo esse período. Nosso primeiro passo é sair de 1789, onde se dá início à Idade Contemporânea, com a queda da Bastilha na Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Nosso próximo ponto é a Guerra da Crimeia, que se deu início no ano de 1853 na Península da Crimeia, no sul da Rússia, envolvendo o Império Russo com Nicolau I e frentes do Reino Unido, França, Reino da Sardenha e o Império Otomano. O conflito se estendeu até 1856, quando a Rússia percebe que os inimigos estavam em vantagem no ataque e assina o Tratado de Paris em 30 de março. Mas foi no ano de 1854, onde os aliados da Turquia declaram guerra à Rússia, que se destacam Florence Nightingale e Mary Jane Seacole. Em 1860 é fundada a primeira escola de enfermagem no mundo pela Florence Nightingale. Em 1874 ocorre a Guerra do Paraguai entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. No maior conflito armado ocorrido na América Latina, destacamos a brasileira Ana Nery. Em 1873 foi fundada a primeira escola de enfermagem nos Estados Unidos. Começando um pouquinho a falar sobre a Florence Nightingale, que foi a fundadora da enfermagem moderna e nasceu em 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália. A Florence se destacou a chefiar e treinar enfermeiras durante a Guerra da Crimeia, atendendo aos soldados feridos. Nightingale também foi a fundadora da primeira escola de enfermagem no mundo, no Hospital St. Thomas, na Inglaterra. Ela faleceu em 13 de agosto de 1910 em Londres, no Reino Unido. A Mary Jane Seacole foi uma enfermeira jamaicana nascida em Kingston no dia 23 de novembro de 1805 e se destacou pela sua dedicação aos cuidados dos feridos na Guerra da Crimeia. Uma curiosidade interessante é que ela se inscreveu para participar da equipe de enfermagem liderada pela Florence, mas ela não foi aceita. Então ela arrecadou fundos e criou o Hotel Britânico, onde ela vendia comida e bebida aos soldados para custear o tratamento dos feridos e doentes, ficando conhecida como a Mãe Seacole. Ela faleceu em 14 de maio de 1881 em Londres, na Inglaterra. Já em 1864, temos a Ana Nery trabalhando na Guerra do Paraguai como enfermeira. Ana Justina Ferreira Nery, nascida em 13 de dezembro de 1814 na Bahia, enfrentou o caos da saúde no país quando as doenças proeminentes da época eram a cólera, a febre tifoide, a disenteria, a malária e a varíola, atuando nos hospitais militares. Ela faleceu em 20 de maio de 1880, no Rio de Janeiro. Bom, em 1879 a gente tem o ano de formação da primeira afro-americana em uma escola de enfermagem, a Mary Eliza Mahoney. Em 1923 é fundada a primeira escola de enfermagem no Brasil, com o nome da Ana Nery. Em 1925 foi o ano de formação da Edith Magalhães Frankel, pioneira da saúde e enfermagem e pioneira também na luta contra a gripe espanhola. Em 1926, temos a fundação da atual ABEM, a Associação Brasileira de Enfermagem, na qual, aliás, a Edith foi a primeira presidente eleita e uma de suas fundadoras. E em 1932, tivemos a Revolução Constitucionalista, com destaque na Maria Soldado. Bom, a Mary Eliza Mahoney, ela nasceu em 7 de maio de 1845 em Massachusetts, nos Estados Unidos, e em 1789 ela foi a primeira enfermeira negra formada nos Estados Unidos. A Mahoney foi admitida na Escola Profissional de Enfermagem do Hospital para Mulheres e Crianças da Nova Inglaterra. Ela foi uma das mulheres que concluíram o programa, o que a tornou a primeira afro-americana formada. Posteriormente, em 1908, ela foi cofundadora da National Association of Colored Graduate Nurses, organização profissional para enfermeiras afro-americanas. Bom, a Edith de Magalhães Frankel nasceu em 9 de maio de 1879 e em sua carreira acadêmica ela obteve bolsa de estudos da Fundação Rockefeller para estudar enfermagem nos Estados Unidos. Em abril do mesmo ano, ela ingressa na Escola de Enfermagem do Hospital Geral da Filadélfia, onde em 1925 ela recebe o diploma de enfermeira, sendo a primeira formada no Brasil. Bom, a Maria José Barroso, conhecida como Maria Soldado, ela trabalhou como enfermeira na fronte da Revolução Constitucionalista. Bom, a Maria Soldado foi uma notória enfermeira de guerra. Ela atuou na Guerra Civil da Revolução Constitucionalista de 1932. Ela inicialmente
teve os seus feitos e o posicionamento político conhecidos como a própria enfermeira da Legião Negra. Posteriormente, ela passou a atuar na linha de frente da batalha. Maria Soldado é considerada a precursora da enfermagem moderna do Brasil também. A mesma não ingressou em uma instituição de nível superior para diplomação em enfermagem, porque ela não tinha os requisitos de ser a mulher ideal para compor a enfermagem profissional no Brasil, por não ser branca, culta, jovem e saudável. Assim, excluía-se as mulheres negras. E vale destacar também que na Guerra do Paraguai, Ana Nery teve um grande reconhecimento porque ela era uma enfermeira branca e a Guerra do Paraguai aconteceu no período de escravização, onde inúmeras enfermeiras negras que trabalharam nesse conflito tiveram suas histórias negligenciadas. Em 1939, temos uma mulher como precursora no tratamento da poliomielite. É ela, Elizabeth Kane. Desse mesmo ano, tem-se o início da Segunda Guerra Mundial, que acaba no ano de 1945. Entretanto, em 1944, temos 73 enfermeiras na Itália. Em 1947, Dona Ivone Lara ganha destaque na área da psiquiatria. Em 1950, Jean Ward ajudou bebês com icterícia. E em 1950 também tivemos o primeiro homem formado em enfermagem. Agora, falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas mulheres, sabemos que Elizabeth Kane era uma enfermeira australiana que desenvolveu uma nova abordagem para o tratamento de vítimas de poliomielite, que era controversa na época. Ela aplicou compressas quentes nas partes afetadas do corpo dos pacientes, seguido de movimento passivo dessas áreas, para reduzir o que ela chamou de espasmo. Esses princípios de reabilitação muscular de Kane se tornaram a base da fisioterapia. Dona Ivone Lara trabalhou como enfermeira, uma das primeiras mulheres negras a adquirir a educação no nível de terceiro grau, e também como assistente social em hospitais psiquiátricos, além de atuar no Serviço Nacional de Doenças Mentais. Ela percorria quilômetros de estados pelos municípios do Rio e estados vizinhos, localizando mães, pais, avós e tios que haviam abandonado seus familiares no hospital psiquiátrico, quando acreditavam que não havia mais nada a ser feito por eles, diagnóstico que, muitas vezes, ouviam dos próprios médicos. Jean, sendo enfermeira de uma maternidade, estava convencida de que o ar fresco e a luz solar ajudavam os bebês com icterícia a melhorar. Chegou a essa conclusão após ver que os bebês colocados perto da janela melhoraram significativamente. Isso levou ao uso da fototerapia como tratamento para icterícia neonatal. Em 1980, através de Isabel dos Santos, temos a profissionalização de trabalhadores de enfermagem. Em 1983, Rosalda Paine foi a primeira parlamentar enfermeira do Brasil. Em 1986, a regulamentação da profissão de enfermeira e técnico de enfermagem no Brasil. Em 2014, Rebeca Kozalinski trabalhou para ajudar as pessoas com paralisia cerebral a falar. Em 2014, Fatou Kekula atuou na ebola. Rosalda graduou-se em enfermagem pela Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Foi eleita deputada estadual em 1982 para a legislatura de 1983 a 1987, tornando-se a primeira parlamentar enfermeira do Brasil. Entre os projetos de leis apresentados durante o mandato e não convertidos em lei, destaca-se o dispõe sobre a instalação e funcionamento de comissão de infecção hospitalar e que proíbe a remuneração de doadores de sangue. A enfermeira Rebeca Kozalinski trabalhou para ajudar as pessoas com paralisia cerebral a falar. Os pacientes que não conseguiam se comunicar com seus profissionais de saúde conseguiram verbalizar melhor suas necessidades graças a um aplicativo desenvolvido por ela, professora assistente de enfermagem da UTI. Fatou Kekula foi uma enfermeira africana que, em 2014, era estudante de enfermagem. Cuidou de toda a sua família com ebola. Ela não tinha equipamento adequado para a proteção e improvisou, usando sacos de lixo. Cobriu-se com camadas de saco de lixo e uma capa de chuva para se certificar de que ela estava devidamente protegida. Trabalhadores humanitários internacionais ouviram sobre o método do saco de lixo de Fatou e agora o estão ensinando a outros africanos ocidentais que não podem entrar em hospitais e não têm seus próprios equipamentos de proteção. E por fim, no dia 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa a tomar a Coronavac, vacina contra a Covid-19, no Brasil. Uma enfermeira negra de São Paulo, de 54 anos, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. É claro que sabemos que muitos foram os feitos, no entanto, a história da enfermagem não acaba por aqui. Há ainda muito por vir.